Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. Hoje, nessa web palestra, vamos conversar um pouco sobre gestantes e a interface com a odontologia, um tema que parece não ter novidades, entretanto, suscita sempre novos questionamentos, novas dúvidas e até mesmo insegurança no atendimento dessa paciente. Na odontologia especial, particularizamos esse atendimento, o manejo e a conduta dessa paciente, que, embora seja um estado fisiológico, mas requer algumas particularidades que vamos conversar durante esse encontro. Então, a gestação é um estado, né, fisiológico dito divino, singular e valioso no ciclo de vida da mulher, mas que geram mudanças não só psicológicas, como físicas e hormonais para formar outro ser. Ou seja, requer muito sacrifício, muito esforço do organismo para formar um outro ser. Né? E isso tem um impacto. A qualidade da saúde dessa gestante tem um impacto na formação do seu bebê. Então, a saúde da mãe durante a gestação é um dos principais fatores determinantes no bebê saudável, no nascimento de um bebê saudável ou prematuro. E estudos recentes têm nos mostrado que as bactérias causadoras das doenças na boca, principalmente das doenças gengivais, do periodonto, podem estar relacionadas com a aceleração do trabalho de parto. Então, o bebê pode nascer prematuro por uma inflamação periodontal, uma infecção periodontal. E, com isso, os estudos apontam que os pais que que cuidam da sua própria saúde oral também influenciam nas crianças a desenvolverem hábitos saudáveis, bem-estar e evitar doenças orais na infância que provocam dor e estresse e pode também alterar o desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças, né? Assim, a gente pode dizer e afirmar que uma boa saúde durante a gestação é um dos fatores que determinam o nascimento de um bebê saudável e vai levar futuramente ao autocuidado e hábitos saudáveis dessa criança. Logo, a gente pode afirmar mais uma vez que uma gestação saudável vai levar também a uma criança com hábitos saudáveis. Hoje em dia se diz que a odontologia para o bebê começa realmente na vida intrauterina. Então aqui Ana Maria, que está desenhada nessa barriga bonita, ela já está sendo cuidada para que seja uma criança saudável, pelos hábitos adquiridos pela mãe, pelos cuidados com a saúde que ela tem. Na odontologia, consideramos as gestantes como um grupo de pacientes que requer cuidados odontológicos especiais, como falei anteriormente, e para esse atendimento nós precisamos nos deter no histórico médico e odontológico dessa paciente, verificar quais são as alterações que estão ocorrendo com ela, se a pressão tem se elevado, se o açúcar tem se elevado, quais são os hábitos que ela tem nutricionais, quais são, como se modificou a higiene bucal dessa gestante, se ela tem tido vômitos, náuseas, enfim. Porque na gestação, a assistência à saúde tem que ser multidisciplinar. E na odontologia é importante que seja estabelecido uma relação entre os profissionais que cuidam dessa gestante, né?
Então, desde a da assistência pré-natal, o dentista deverá estar inserido nesse grupo. Mas por que isso? O que muda na saúde bucal durante a gestação? De fato, ocorre uma influência dos hormônios sobre a saúde oral, mas se houver uma correta e eficiente higienização e cuidados, ela não será afetada. Então, a gente pode ter uma gestante com, com uma dentição saudável, como essa aqui, né, com periodonto extremamente saudável e a gente vê uma higiene muito boa, ou podemos ter uma gestante com uma inflamação e infecção, dentes com excesso nas restaurações, restaurações insatisfatórias, resíduos, cálculos, enfim, e essa alteração do periodonto. Observem bem, ó. Então, a gente está aqui se deparando com uma boca de uma gestante em que a gente tem uma inflamação e uma infecção instalada. Dessa forma, é muito importante que a gente conheça as alterações orais como dentistas mais comuns durante a gravidez, ou seja, durante a gravidez a gente pode observar o que tem maior incidência nessas pessoas, nas gestantes. Então, observa-se que tem um aumento de cárie dentária, erosão, doença periodontal, gengivite, com sangramento das gengivas, hiperplasia gengival, granuloma gravídico e xerostomia. Vocês podem me perguntar, Sandra, mas não tem outras coisas? Pode ter. Pode ter uma luxação de ATM, pode ter uma fratura de dente, enfim. Mas estas são as alterações orais mais comuns, mais observadas nas gestantes. Vale ressaltar que os dentes da gestante não se alteram durante a gravidez. A gente vai ver por que essas alterações são as mais comuns. Então, a cárie dentária, o que acontece? O aumento do consumo de açúcar, junto à negligência com a higiene bucal por conta de enjoos, de vômito, a gestante não se sente confortável em estar escovando os dentes, a alteração da composição salivar, que muda um pouco, né? Essa saliva tem uma variação de pH e a capacidade de tampão e os níveis de peroxidase delas ficam elevados, então tem mais chance de desmineralização, então tem mais chance do desenvolvimento da doença cárie. Quando se está enjoado, geralmente se gosta de comer um pouco mais de doce, com intervalos muito pequenos, ou seja, não só aumenta a quantidade, quanto a frequência, mesmo que em pequenas porções, mas há um aumento da frequência dessas de açúcares que ajudam também a instalação da cárie. Então, esse aumento de patógenos e da desmineralização, junto com a proliferação e descamação das células da mucosa oral, vão favorecer a instalação e desenvolvimento de cáries, que se não forem tratados, pode ter abscessos e celulites. E aí que vem uma história do senso comum que diz que é muito comum as gestantes perderem dente ao ter os filhos. Não é verdade. Recomenda-se que, com uma boa higiene bucal, com creme dental fluoretado,
o flúor profissional, o tratamento odontológico, elas vão ter uma saúde bucal satisfatória e necessariamente não tem que ter nenhuma dessas doenças. A erosão dental, que eu disse, é também muito observada, ela é comum, comum, não diria, comum nas gestantes, dentre as manifestações na boca. Por quê? Náuseas e vômitos também são muito frequentes entre as gestantes. Pra vocês terem uma ideia, 70 a 85% das mulheres passam por esses eventos, né? Ou de náuseas ou de vômitos. E algumas, em torno de 0,3 a 2% delas, esses vômitos se tornam tão severos e tão constantes que é a chamada hiperemese gravídica. Esse fenômeno está muito relacionado com a incapacidade da grávida, da gestante, engolir quantidades normais de saliva, então vai acumulando a saliva na boca devido às náuseas, muito mais do que o aumento propriamente da saliva. E isso vai dando maior número de maior enjoo, intensidade do enjoo, e pode se prolongar por toda a gestação. Algumas gestantes, elas passam por essa fase temporariamente, por alguns meses, e outras podem cursar durante toda a gestação. E isso determina a erosão dental. Então, aqui, essa união de alteração de saliva, vômitos e náuseas frequentes vai promover a erosão dental. E o que é essa erosão dental? É o desgaste dos dentes sem a presença de bactérias. Então, não são cáries que se formam, são realmente desgastes, destruição do esmalte que vai debilitando aquela unidade dentária. Então, essa destruição dentária pode vir a causar sensibilidade, dor, fraturas, e é necessário que se faça a restauração dessas unidades. Então, como tratamento, costuma-se indicar colutórios com flúor após o vômito, a fim de neutralizar os ácidos, mas recomendando que a escovação dos dentes não seja feita imediatamente após escovar os dentes. Então, a gestante vomitou, ela não deve escovar os dentes imediatamente, porque haveria uma sinergia aí de forças, né? Então, é indicado o colutório para bochecho. Usar escovas com cerdas macias, creme dentais enxaguantes orais com flúor, para ajudar nessa remineralização dos dentes, na própria redução da sensibilidade local e também para proteger esse dente do risco da instalação da cárie dentária. Algumas gestantes, para elas é preciso a prescrição de antiácidos ou até mesmo os inibidores da bomba de prótons e fármacos antieméticos, porque é muito desagradável e as consequências são muito grandes. Entra no processo até de desnutrição, porque não consegue se alimentar. Um outro evento que nos chama a atenção durante a gestação é a doença periodontal, que não que a gravidez cause gengivite ou periodontite, mas a gengivite é a patologia mais observada em gestantes. De 30 a 100% pode ser observada. A gengivite gestacional, ela se inicia geralmente no terceiro mês de gestação e é caracterizada por uma gengiva com uma cor vermelha. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Uma cor vermelha, é demasiada, fica mais sensível. Olha,
Mas por que isso acontece? Simplesmente porque essa paciente está grávida? Não, olha a quantidade de cálculo, de biofilme que tem aqui. Então, é, o, o, o ambiente hospedeiro, o hospedeiro aqui favorece a instalação realmente ao desenvolvimento dessa inflamação. Então, a terapia instituída é uma terapia periodontal, supra e ou subgengival, e a educação rigorosa em higiene bucal, né? O uso de escova dental e fio dental. Pode-se acrescentar também colutórios, enfim. E o granuloma gravídico, ou cisto gravídico, ou cisto piogênico, ou granuloma piogênico, tem várias denominações, mas é a mesma coisa, é uma gengivite que progride naquele local em presença de fatores irritantes, né? Ela é uma lesão benigna, ela é uma lesão benigna, né, que ocorre no primeiro trimestre da gestação, mas pode se estender até o terceiro trimestre. E quando se retira esses fatores irritantes, ela regride após o parto. Quando não existe uma queixa de dor, vai ter a necessidade de fazer a excisão cirúrgica. Mas inicialmente se observa, localiza-se predominantemente na face vestibular, mas pode também envolver língua e palato. Além disso, essa remoção desses fatores irritantes minimiza muito a hiperplasia gengival e o granuloma, mas ele pode voltar a aparecer. Portanto, a gente recomenda sempre o acompanhamento profissional dessa gestante. E a doença periodontal, os tecidos de sustentação, quando elas acometem a gestante, elas aumentam os hormônios aumentam a permeabilidade capilar, afetam a flora oral e contribuem para a instalação dessas inflamações e infecções. Quando é nos tecidos de sustentação do dente, periodontite, né, sempre em presença do biofilme bacteriano, vamos ter a mobilidade dental. E essa mobilidade pode levar realmente à perda da unidade dentária. Então, a mobilidade dental é uma característica da doença periodontal causada por essas mudanças todas hormonais em presença de biofilme bacteriano e a destruição do ligamento periodontal. Existe uma relação hoje em dia reconhecido hoje em dia atualmente, que é a deficiência da vitamina C, que pode corroborar com esse desenvolvimento da doença periodontal. Então, a doença periodontal é preciso ser bem acompanhada e tratada durante a gestação, porque ela eleva os níveis plasmáticos de prostaglandina, e ele é um mediador da inflamação que pode provocar pré-eclâmpsia, ou seja, partos prematuros e bebês de baixo peso. Então, a doença periodontal é realmente preocupante quando ela está instalada numa gestante. E deve ter um cuidado realmente muito rigoroso. Imagine vocês uma gestante com esse aspecto, né? A gengiva, as papilas bem inflamadas, presença de sangramento, desconfortável e uma melhora considerável
após 15 dias com a raspagem do cálculo, a remoção de fatores irritantes e orientação de higiene oral, que é o que deve ser feito frente à doença periodontal. Um outro evento que observamos nas gestantes é a xerostomia. Xerostomia não é uma redução de saliva, mas sim a sensação de boca seca. E essas alterações hormonais também associadas à gestação pode determinar essa sensação. Então, nós precisamos identificar realmente qual a causa e prescrever a saliva artificial, recomendar uma dieta menos cariogênica, com menos carboidrato, a higiene bucal adequada, consumo de água maior, mais frequente e até mesmo goma de mascar com xilitol, quer dizer, sem sacarose, para estimular mais a produção salivar, para aumentar mesmo a produção salivar e dar um conforto maior a essa gestante. Então, e aí que a gente já sabe o que acomete a pessoa que está gestando, a mulher que está gestando, e quais os cuidados odontológicos que devemos ter com elas. Então, a assistência odontológica, ela deve ser para todo mundo, para toda mulher, desde a infância, né? Desde o nascimento. Na gestação, o acesso garantido a um serviço odontológico adequado vai reduzir realmente esses procedimentos invasivos e complicações que podem interferir no desenvolvimento do bebê. Então, no pré-natal, a realização de exames médicos deverá estar associado ao aconselhamento odontológico, à consulta odontológica, para não só prevenir, como resolver as doenças que podem acometer aquela gestante e alterar a saúde do bebê também. Então, o pré-natal odontológico, ou hoje em dia também dito odontologia intrauterina, começa com essa conscientização da gestante sobre os cuidados que deve ter com a sua saúde bucal e as medidas adequadas para assegurar a saúde bucal do seu bebê, mesmo antes do nascimento. Então, se eu tenho aqui uma gestante, paciente minha, que chegou com esse estado aqui de doença periodontal, sangramento, muito cálculo, e que achava que não tinha nada aí, que estava sangrando apenas a gengiva. Então, a gente sempre tem que esclarecer durante esse tempo, né? Mesmo antes durante a gravidez. Então, o pré-natal odontológico no SUS, ele é amparado pela Rede Cegonha, que é uma rede de cuidados que assegura a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, o que é garantido por uma equipe multidisciplinar, com cuidado integral e abrangente ao bebê e toda a família da gestante. Esse pré-natal odontológico na rede SUS ele é feito na atenção básica, onde as gestantes são acolhidas, deverão ser acolhidas pelo cirurgião dentista para garantir a resolutividade e integralidade da assistência à saúde bucal, mesmo ela estando num estado que requer uma atenção diferenciada. Então, a assistência odontológica às gestantes, ela deve ser integrada entre os diferentes níveis de cuidado, estando pautada na assistência educativa, preventiva e curativa, onde a gente pode abordar assuntos desde a dieta, como a higiene bucal, profilaxia, ações intervencionistas, como profilaxia profissional, aplicação tópica de fluoretos e já começar a introduzir a higiene que deve ser feita, a higiene bucal do bebê.
Então, na caderneta da gestante já inclui os dados do atendimento odontológico realizado durante o pré-natal e em casos de gravidez de alto risco, essa gestante deverá ser encaminhada para o atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, ou na atenção básica pelo cirurgião dentista, que deverá estar apto para o atendimento a essas pessoas, né? Garantindo essa integralidade na saúde, a saúde da gestante e da puérpera. Então, no pré-natal odontológico, cai aquele mito de que a odontologia, que gestante não pode tratar os dentes. Não é verdade. As consultas odontológicas, elas podem ser preventivas, mas podem ser também reabilitadoras, restauradoras, e onde a gente pode resolver o desconforto daquela gestante. Então, nas consultas odontológicas são avaliadas as condições bucais e as necessidades de tratamento dessas pacientes, são informados os hábitos de higiene mais adequados, a alimentação apropriada e os princípios de prevenção de cáries e de doenças periodontais. Ainda no pré-natal odontológico, já se dá as informações sobre cuidados odontológicos na primeira infância, a importância da amamentação e da higienização da boca do bebê após, os primeiros cuidados com a higiene oral, seja ele feito com a gás e água filtrada, seja ele feito com as escovinhas de silicone, qual a mamadeira e qual a chupeta é mais indicada, caso seja a opção dos pais ou da família. Como é que a gente deve conduzir essa higiene bucal da criança, do recém-nascido e da mãe? Então, esse pré-natal ele é criado para prevenir e tratar doenças orais, né, como cárie e doença gengival. Pode ser fornecido em qualquer fase da gestação. As consultas devem ser agendadas para períodos em que a gestante se sinta menos nauseada. Então, a gente deve particularizar apenas esse atendimento. Então, o atendimento odontológico no primeiro trimestre, ele deve ser evitado, mas não é proibitivo. Devido ao aumento do perigo de aborto, não pelo tratamento odontológico, por uma situação de formação do bebê, uma fase formativa da criança. Então, ainda tem um aumento desse perigo de aborto, da hiperexcitabilidade, distúrbios, desculpe. Distúrbios circulatórios e tendência ao vômito. Já no segundo semestre, a gente tem uma estabilização do organismo frente ao trabalho físico e metabólico, o organismo já está adaptado àquela nova condição. Então, é considerado o melhor período para que o tratamento odontológico seja realizado. Mas no terceiro semestre, a gestante teve uma dor de dente e estava no terceiro semestre gestacional. Não vai ficar sofrendo? Não. Vai se realizar no tratamento odontológico, sabendo que há uma maior possibilidade da síndrome da veia cava. Acho que houve alguma coisa aqui, não? E ela tem a possibilidade de parto prematuro. Então, no segundo semestre é que a gente elege para fazer tratamentos eletivos necessários ao conforto da paciente. Mas, em qualquer semestre, tendo cuidado
necessários e a gente pode tratar sim a gestante. Para isso, eu tenho que saber quais os cuidados que eu devo ter nessas consultas odontológicas. Então, em toda consulta odontológica, uma gestante, eu tenho que aferir os sinais vitais, pressão arterial, ritmo dos batimentos cardíacos e frequência respiratória, antes e depois de qualquer procedimento odontológico. Observar se a gestante tem diabetes, porque ela já tinha diabetes antes da gestação, ou se desenvolveu diabetes gestacional. Então, nesse caso, eu tenho que monitorar os níveis de glicose dessa paciente também antes e depois do tratamento odontológico. Pode haver necessidade de entrar em contato com o endocrinologista e com o obstetra, mas dentro de uma visão multidisciplinar. E conforme a gestação avança, a barriga cresce e com a compressão, né, do bebê sobre todos os órgãos, a gente evita que a paciente fique na posição supina. Então, muitas vezes colocamos essa paciente em decúbito lateral esquerdo, pode apoiar com almofada, de forma que ela vá ficar mais confortável. E aqui eu mostro para vocês como deve ser a posição. A cabeça virada para cima, mas o corpo virado para o lado esquerdo. Por que isso? Porque a compressão da veia cava pelo útero prejudica o retorno venoso e gera hipotensão ortostática, vertigem, náusea, vômito, e isso ocorre com uma certa frequência. 20% das grávidas pode ter esse desconforto se ela for posicionada na posição supina. Então, essa é a posição mais adequada, né? Para que, mesmo mais adiante aqui, não está dando para ver, mas tem aqui um suporte para a barriga, uma toalha dobrada, seja uma almofada ou o que for para ela ficar confortável, e essa posição não é recomendada. Existem algumas vezes que nós precisamos recorrer à terapêutica, através de drogas, né, de medicamentos, e algumas devem ser evitadas, né? Como o ácido acetil salicílico, porque promove processo, pode desencadear um processo hemorrágico e, se ele for usado em uma quantidade indevida, pode ter uma malformação no sistema nervoso central do bebê. Antibiótico como eritromicina, na forma de estolato, também deve ser evitada, porque altera as enzimas hepáticas. A tetraciclina também não é indicada para gestantes, pode gerar uma disfunção hepática e renal e, além de tudo, manchamento nos dentes mais adiante. Então, a tetraciclina não é indicada para gestantes. Corticoides, pela inibição do trabalho de parto, mas ele de forma contínua. E os benzodiazepínicos, que devem ser evitados porque pode desenvolver no feto lábio leporino e depressão respiratória. Então, esses remédios são, e agora, muito recentemente, fomos surpreendidos com a Anvisa nos informando que emitiu um alerta sobre o uso de Vonal, que é ondansetrona, um medicamento muito utilizado para náuseas, com eficácia muito boa, mas tem risco de malformação orofacial, como lábio leporino, e por isso não é totalmente contraindicado o uso de Vonal para gestantes.
Isso foi recentemente divulgado pela Anvisa. Então, gestante usa Dramin, usa Plasir, usa outros medicamentos para enjoo e usa também o Vonal. Só que esse foi realmente cortado. Por isso que eu volto a dizer que, embora gestação é uma coisa antiga, né? Mas que necessita estar sempre reciclando o estudo sobre as gestantes, as gestações, e essa relação com a odontologia nos obriga a atualizações contínuas. Então, outro mito que se tem, a gestante não pode tomar anestesia odontológica. Não é verdade, elas podem sim, que a gente saiba qual é o tipo de anestésico que pode ser prescrito. Então, a lidocaína 2% com epinefrina pode ser usado nas gestantes que estão numa condição de saúde boa, normal. A prilocaína 3% com felipressina, elas estão indicadas para gestantes diabéticas, seja diabetes gestacional ou não, e com hipertensão arterial sistólica não controlada. A mepivacaína 3% sem vaso, também para gestantes com hipertensão arterial não controlada e história de anemia. E para dores, a recomendação é o acetaminofeno, 500 ou 750 miligramas, mas no máximo de 3 doses diárias. E outras drogas são indicadas. Em caso de infecções, a penicilina é o ideal, mas para pacientes alérgicas, ela pode tomar uma clindamicina ou mesmo o metronidazol associado à penicilina, e a eritromicina só pode ser prescrita para gestantes sob forma de stearato. Vejam que eu disse anteriormente que ela não deve ser indicada para gestantes na forma de estolato. Entretanto, na forma de stearato, ela pode ser prescrita. E analgésicos acetaminofim mais a dipirona como segunda opção, sempre com cuidado de doses. Qualquer dúvida, é interessante que se entre em contato com o obstetra ou ginecologista que acompanha a gestante. Uma outra polêmica é sobre fazer ou não fazer tomadas radiográficas em pacientes gestantes. Não há problema. No primeiro trimestre da gravidez, pode-se até evitar, mas usando o protocolo de proteção, como esse aqui, o avental, protegendo toda essa área, ou seja, o feto está aqui protegido e a tireoide, não há por que não fazer diante de uma necessidade. Quando elas são imprescindíveis, deverá ser feito com essa proteção e não tem sequela nenhum para o bebê. Os procedimentos realizados vão desde os preventivos, fluoroprofilaxia, como restauradores, com a ART, restauração atraumática ou com resina, enfim. E ações educativas do controle do biofilme, instrução da higiene bucal, motivação do paciente para o autocuidado. Algumas ficam desestimulada, desmotivada por conta dos enjoos, orientação da dieta e higiene bucal do bebê, como dito anteriormente. E as recomendações da higiene oral para a gestante, porque elas queixam que não escovam os dentes, não fazem porque tudo estimula a náusea e o vômito. Então, a gente recomenda escovar os dentes com creme dental fluoretado, 2 ou 3 vezes ao dia,
preferencialmente pela manhã e obrigatoriamente antes de dormir, e usar o fio dental. As escovas devem ser sempre macias, o uso de enxaguante bucal diariamente sem álcool, e quando precisa de enxaguantes antimicrobianos com clorexidina, a recomendação e a prescrição deve ser feita pelo dentista. O uso de goma de mascar contendo xilitol entre as refeições ajuda a reduzir as bactérias, né, que causam a cárie dentária. E em caso de refluxo ou vômito, deverá enxaguar a boca logo após vomitar com solução de bicarbonato de sódio ou enxaguante bucal com flúor para neutralizar esses ácidos gástricos e evitar a erosão dentária, e entender que a qualidade dessa higiene é muito mais importante do que a frequência dela. Não adianta, eu escovo o dente toda hora que como, mas não escova corretamente. Então, a gente não percebe o resultado melhor. E quanto às recomendações, aí nós não vamos passar dieta para gestante que não é da nossa área de competência, mas podemos sugerir algumas refeições equilibradas com nutrientes essenciais, sabendo que a má nutrição no primeiro trimestre altera o ambiente hormonal e nutricional do bebê, o desenvolvimento da placenta, o peso e a saúde. No segundo e terceiro trimestres, pode prejudicar severamente o crescimento e o desenvolvimento do bebê. A dieta pode afetar os dentes que começam a se formar na sexta semana de vida intrauterina. As deficiências de vitaminas devem ser acompanhadas, a deficiência de vitaminas deve ser acompanhada pelos médicos, e hoje em dia não se recomenda mais o uso sistêmico de vitaminas com flúor durante a gravidez, evitar bebidas ácidas, açucaradas e cítricas, realizar o check-up médico recomendado e não fumar, beber ou usar drogas. Então, nessas recomendações, elas costumam perguntar por que que eu não posso comer isso ou aquilo. Primeiro, a gente tem que informar que o paladar da criança se forma aos 4 meses de vida intrauterina. Portanto, os bons hábitos que forem desenvolvidos durante a gestação vão impactar também na saúde dessa criança, na qualidade de vida deles. Então, o melhor momento para começar a cuidar dos dentes do bebê é durante a gestação, e uma boa saúde oral, ausência de problemas dentários e gengivais durante a gestação, sem dúvida, vão contribuir para a qualidade da saúde geral do bebê. Então, ele já vai estar familiarizado com a manipulação da boca para limpeza e não tem rejeição, nenhuma experiência negativa. Então, para finalizar, eu afirmo que vários problemas odontológicos podem ocorrer durante a gestação, com consequências para a gestante e para o bebê, mas todo e qualquer problema bucal pode e deve ser tratado durante a gravidez. Então, precisamos ser firmes nisso, e eu quero agradecer a participação de vocês, a atenção de vocês, e estou disponível para que vocês possam perguntar alguma dúvida que queiram. Muito obrigada. Aqui está disponível o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, pode entrar também. Eu já vi que tem algumas questões aqui que tem aqui uma bibliografia consultada, e eu vou
começar a responder. Então, Ok, Jéssica, pode? Ah, tá. vamos abrir espaço agora para tirar as dúvidas que foram feitas ao longo da apresentação. Primeira pergunta é: gestante com 2 meses de gestação pode fazer restauração? Pode sim. Se tiver com desconforto e for necessário, deve sim. Na mesma linha aí, e canal? Também, o canal, eu acho que seria mais prudente esperar o terceiro trimestre, até pelo tempo de cadeira que ela vai ter que ficar. É um tratamento mais invasivo, mas poderá ser feito sim. Pode fazer extração de dente pelo SUS? Olhe, pelo SUS, não vejo qual o problema, não. Na atenção básica, os dentistas estão sendo capacitados para esse atendimento. Nós tivemos no Brasil todo um treinamento pelo UnaSUS, em que o objetivo foi capacitar os dentistas na rede pública para o atendimento de pacientes com deficiência na atenção básica. Foi um número de estados, eu acho que alcançou todo o território nacional. Aqui na Bahia eu tive a oportunidade de coordenar o UnaSUS daqui e foi bem abrangente, sim. Então os dentistas, sabendo das particularidades do que deve cuidar, se é, é, não tem por que não atender essa paciente, não prestar esse tratamento na atenção básica. Caso ela seja uma paciente gestante com algumas doenças sistêmicas que requer uma atenção especializada, deverá ser referenciada para o Centro de Especialidade Odontológica. A próxima pergunta: qual o encaminhamento odontológico em gestante com pressão arterial elevada? Esse daí, só urgência, com aqueles anestésicos que eu falei, mas o ideal é que ela seja primeiro controlada a hipertensão, a pressão arterial dessa paciente em níveis aceitáveis para que se faça o tratamento odontológico. O que seria a síndrome da veia cava? Síndrome da veia cava, com o crescimento do feto, a veia cava ela passa pelo lado esquerdo. E aí, com a compressão do útero sobre ela, a circulação de retorno se faz difícil e a gestante tem uma hipotensão, a pressão cai, uma hipotensão ortostática ou postural, e pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter tontura e mal-estar de modo geral. Então, quando você vira o corpo, desculpe, eu veio a cara do lado direito. Quando você vira o corpo para o lado esquerdo, você vai comprimir o lado esquerdo e liberar a veia cava, que é essa responsável por essa circulação de retorno. Próxima pergunta: quanto ao uso de prilocaína com felipressina, não estaria contraindicado por conta do metomoglobinemia do Metimoglobinemia. feto? Onde é que está? Qual é? A prilocaína. Isso, exatamente, mas ela é para pacientes específicos, né? Quando a gestante tem. Eu posso voltar aqui o slide, Tiago? Apareceu. Deixa eu ver se eu. Uma boa técnica anestésica faz com que você use uma quantidade menor de anestésico. E a paciente, deixa eu ver se eu volto aqui.
aqui a posição que alguém perguntou. E aqui, ó, tá em Andrade. Você perguntou sobre a prilocaína para gestantes diabéticas e com a pressão arterial não controlada. É o que traz menor malefício para essa paciente. Mesmo ele, a prilocaína, ele tem o risco da metahemoglobinemia, mas se você usar uma quantidade pequena com uma boa técnica, você vai usar o anestésico de modo que não vai desenvolver isso, não vai afetar esse paciente com essa alteração. Que eu estou lendo várias coisas aqui. Oswaldo, que prazer. Obrigada. Tainara também, adorei falar com você. Mais uma pergunta aqui sobre vitamina C. A pessoa coloca: eu ouvi falar que a gestante não pode chupar muita laranja no período de gestação, que causa problemas no coração do bebê. Eu desconheço, mas eu acho que a vitamina C não é prescrita pelo cirurgião dentista. Ele deve prescrever junto com o obstetra. E aqui, quando a gente fala, é porque é um medicamento coadjuvante para a questão da gengivite. Uma pergunta sobre a prilocaína, mas foi respondida há pouco. Próxima aqui. O paracetamol, né? A pergunta da Vanessa: nós utilizamos muito na atenção básica o paracetamol, com analgésico de escolha, até pela disponibilidade na farmácia da unidade. Há alguma contraindicação? Não, o acetaminofeno é paracetamol. Esse aqui, ó, é paracetamol. Mais uma vez, ele está como primeira instância para a gestante como analgésico de eleição. Essas foram as perguntas. Caso vocês desejem se colocar, este é o momento. Mandem suas perguntas. Obrigada, Paulina, Lise, Daniele. Muito obrigada. Sem mais perguntas, vamos encaminhar para a finalização dessa atividade. Saliva artificial. Se houver necessidade, não tem problema nenhum de recomendar. Você pode começar com um aconselhamento nutricional e depois você pode usar, se não tiver um resultado, você pode usar a saliva artificial. Eu não gosto de botar, tem várias marcas, mas tem desde spray, gel, várias marcas do saliva artificial, mas não tem contraindicação. Ibuprofeno. Ibuprofeno ele é anti-inflamatório, não deve ser recomendado para gestante. Oi, Thaís, tudo bom? Um beijo. Então, quero agradecer mais uma vez a todos e todas. É muito bom saber que a gente pode ter essa interação através daqui da telesaúde e espero ter contribuído de alguma forma com a odontologia e com a saúde das gestantes. Um beijo para todos. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br